Bom dia. Bom dia, tudo bem, Kátia? Tudo jóia. Bom, Dia, pessoal. bom Dia, Bom gente. dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom Bom dia, dia. Bá. Bom, Tudo bem? tudo. Bom. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Tudo certo? Certo. Vamos lá. Esperar um pouquinho só, né? O Sim, pessoal tá entrando. isso aí. Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia. Bom dia. Animada? Gostei. Sextou, Eu tô sextou. animado. Não, gente, que isso? Como assim? Não sextou ainda? Sextaremos. Carol, não sei qual é o quórum que ficou para hoje aí, tá? De pessoas, tá? Uhum. Aí quando tiver ok, se dá só esse toque pra gente começar. Pode deixar. Ó, aqui pelos convites ainda falta gente, ainda tem umas 40 pessoas, mas quando der um tempinho a gente começa, o pessoal vai entrando e acompanhando. Já está gravando já, Ok. só para dar tempo também, né? Que hoje vocês têm bastante assunto. Isso aí. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Anderson, você só não está aparecendo. Ih, rapaz, já. Só o fundo. Todo mundo que vai apresentar já está aí, né? Marcelo, Kátia, Anderson e Fernando, né? Sim. Sim. Beleza. Bom, então eu vou só iniciar aqui falando como é que vai ser a agenda, para a gente não passar muito do tempo, o pessoal tem bastante conteúdo. Hoje é o nosso último encontro dessa rodada sobre novas tecnologias aplicadas à saúde. Semana que vem é feriado, na quinta-feira, né? Corpus Christi. Então, na outra semana é o encontro do eixo comportamental, tá? Hoje nós vamos ter duas duplas, né, que vão trabalhar aí dois temas importantes. Vai começar com o Marcelo e em seguida a Kátia, eles vão falar de Data Science e na sequência o Anderson e o Fernando vão falar de Machine Learning. É isso? Exato. Tá Exatamente. ótimo. Marcelo, com você, tá? Carol, me contaram que vai ter dancinha aí. Falaram. Vai ter o quê? Vai ter Dancinha. dancinha. Foi o que Que eu vi isso? ontem. Não Marcelo duvido vai de dançar? nada. Não Isso duvido é de coisa da nada. Sheila, né? Foi Sheila que inventou essa dancinha.
Kátia que vai dançar hoje. Eu tô quieta no meu canto, você tá vendo, Carol? Tá vendo como são as coisas, né? Mas foi você ontem que inventou essa dancinha aí. Kátia, deixa abaixo, deixa abaixo. Tá certo. Vamos lá, Marcelo. Vamos lá, vou projetar aqui a apresentação. Deixa eu só organizar aqui uma coisa. Então, vamos lá. Aparecendo já? Sim. Tá, então, a gente vai falar aí sobre novas tecnologias e aplicações em operadores de saúde, né? O tema hoje, como a Carol já adiantou aí, é o Data Science e Machine Learning, né? Bom, passando aqui, né, para o próximo slide, só um minutinho. Né, agenda, né, conforme já alinhada aí pela Carol, né? Eu e Kátia falaremos aí sobre o Data Science e o Anderson e o Fernando sobre Machine Learning. Tá? Bom, a gente não tem muito como falar sobre, né, ciência de dados, né, sem falar no elemento principal aí, que é o dado, né, em si, né? Como é que a gente, né, como é que essas informações são... como que a gente lida com isso no nosso dia a dia, né? A gente tem aqui uma frase do Clive Humby, né? O Clive Humby, ele é um matemático, né? Ele é um empresário britânico aí que a especialização dele, né, é nessa parte de ciência de dados, né? Trabalha há muito tempo com isso, onde ele diz que os dados, né, foi um termo muito divulgado, né, em 2006 ali, né, entre 2006 e 2010, né, que os dados são o novo petróleo, né? A gente vive uma época, né, onde a informação é o essencial, né? Então, as informações é que geram o conhecimento, né? E esse, por sua vez, aí traz soluções, né? E decisões, né? Respostas e decisões, né? Que ajudam, né? A empresas, né? E a nós mesmos a tomarmos as nossas decisões, né? Até na nossa vida pessoal é assim, tá? Eu vou passar aqui um vídeo muito breve, tá? É um vídeo aqui do Rui Shiozawa, tá? O Rui, ele é professor da PUC, do Rio Grande do Sul, e ele é o atual CEO aí do Great Place to Work, tá? Ele é um professor convidado da PUC do Rio Grande do Sul, né? Em disciplinas que envolvem ali liderança, gestão, né? Produtividade, tá? Isso aqui é um vídeo dele de 2021, né? Onde ele mencionou um pouco dessa questão que eu iniciei, né? Sobre os dados, né, são petróleo. Talvez vocês já ouviram essa frase aqui. Os dados são o novo petróleo. Então a gente está saindo dessa fase do mundo em que o petróleo foi a grande riqueza. Quantas guerras aconteceram, invasão de países por causa do domínio e do controle do petróleo. Isso está mudando radicalmente por tudo que a gente está enxergando. Ele continua ainda com uma força, mas não é a força do futuro. A força do futuro está aqui em alguma coisa que não é... Eu não vou explorar da Terra. São os dados que estão sendo gerados todos os dias por milhares e milhares de dispositivos, milhares e milhares. Cada vez que você usa os aplicativos no seu celular, você está gerando milhares de dados. Como que o Netflix te faz recomendações do próximo filme para você assistir? Como que a Amazon recomenda o próximo livro ou a próxima compra que você deve fazer? E quando você recebe, fala, puxa, é verdade, eu queria mesmo comprar isso aqui. Estou mesmo precisando. São dados o que está por trás de tudo isso. Não é uma adivinhação. Não tem uma mesa cheia de videntes tentando adivinhar o que você quer. São dados, está analisando o seu comportamento, o que você posta nas redes sociais, as fotos que você coloca. Tudo isso está sendo analisado nesse instante. E com o crescimento da capacidade computacional no mundo, e com o 5G que vai fazer essas velocidades crescerem brutalmente, isso ainda vai ficar mais evidente. Então não dá para nenhum de nós
não conhecer isso, não saber o que está por trás, porque nós temos que gerenciar pessoas, equipes, negócios e clientes que estão envolvidos com isso. Não preciso sair daqui, pessoal, e fazer um curso de programação em ferramentas de tecnologia. Não é isso, mas preciso saber como isso funciona. É importante falar sobre essa última frase dele, né? É importante deixar, né, ressaltado que o público que ele está falando ali é um público, né, variado, né? Ele não está falando especificamente para o público de TI, por isso, né, que ele diz que você não precisa, né, ser ali né, entrar no mundo da programação, né? Mas a gente sabe que pelo nosso lado de TI a gente tem esse viés muito forte em termos de, né, de trabalhar essas informações de uma forma técnica, né, estruturada, né? Então vamos dizer, essa fala dele é exatamente por isso, né? É bom deixar claro que é um público variado ali, né? Ele está dando uma disciplina de gestão, liderança, né, e produtividade, né? Onde esse contexto foi inserido dentro da atuação. Talvez você já ouviu. Né? Então, com base né, nessa primeira apresentação, né, onde ele foi ressaltado que os dados são o novo petróleo, existe uma evolução disso, né, falando sobre o conhecimento sobre isso, né? Como é que você trata, como é que você chega nesses dados, né? E aí tem uma frase aqui do Charlton Albert, né, que é um político suíço, né, recebeu aí um prêmio Nobel da Paz, que ele diz que conhecimento é saber que um tomate é fruta. Sabedoria é saber que não se deve usar um tomate em uma salada de frutas, né? Esse contexto, ele está dizendo o seguinte: o dado em si é muito importante, né, mas a evolução disso é utilizar essas informações com sabedoria, né? Então, por isso que essa frase dele aí remete muito a esse conceito, tá? E aí, né, o novo petróleo é a sabedoria através dos dados, né? Aí projetando uma visão mais recente, né, em relação a esse tema, né? Com toda a disponibilidade dos dados, o novo petróleo agora é ter a capacidade de analisar e usar esses dados com sabedoria, entendendo que nem sempre o que os dados dizem de maneira fria devem ser aplicados ou devem virar verdades absolutas, né? Ou seja, a empresa ela não pode colocar ali os seus tomates em uma salada de fruta, mesmo que o banco de dados diga que o tomate é uma fruta, né? Então, é o contexto, né, de mesmo que o recurso tecnológico, né, te forneça os dados, né, para você avaliar, tratar, isso tem que ser estruturado e definido com bastante sabedoria no nosso dia a dia, né? A desmistificação dos dados, né? No cenário atual, as empresas elas precisam entender a importância desses dados, né, e usá-los para potencializar os seus resultados. Eu tive uma experiência recente essa semana falando sobre, acabei conversando aqui, né, muito coincidentemente com o tema, né, do que a gente ia apresentar hoje, onde ele me disse que uma rede, né, varejista, né, uma rede varejista que ele atendeu, ela simplesmente coleta informações dos clientes e não faz nada com isso, nem armazena, né? Isso recente, né? Então, foi um ponto de conversa, de discussão que eu tive com ele, onde a gente, né, pensou, como assim, né, nos dias de hoje, como que a gente não tem, né, uma informação sendo retida, né, para que haja um trabalho em cima disso? Basicamente uma capa, né, né, de um relacionamento que precisa que esse dado seja estruturado, né? Então, a empresa ela não está dando tanta importância nesse exemplo especificamente, né, do que é esse dado, né? O que isso representa para ela em termos de, né, de potencializar os seus resultados, né? Esse é um bom exemplo do que não fazer, né? Vamos dizer assim. A gente teve aí alguns cenários muito fortes, né? Cenários, né? Revolução agrícola, né? Quem tinha a terra tinha o poder. Tivemos aí a Revolução Industrial, né? Quem tinha os meios de produção tinha o poder. E tivemos aí a Revolução Tecnológica, de informática, né? Que trouxe aí uma questão de dados muito forte, né? E vem evoluindo cada vez mais no nosso dia a dia.
Isso aqui é um dado curioso, né? Na verdade, o volume de informações na internet em 2023, né? Você percebe aqui a cada minuto, né, a quantidade de informações que são trafegadas, né, e acessadas, né? Existem alguns pontos curiosos aqui, por exemplo, do próprio Facebook, né? Você percebe aqui que eles têm 11.035, né, perfis fakes, né, removidos aí a cada 1 minuto, né? Então, quando você projeta isso, né, para um universo diário, né, você chega aí num volume estrondoso, né, de dados, né? E outras, né, tem outras curiosidades aqui em relação a isso, né? Inclusive em relação ao próprio Teams, a gente está vendo aqui que tem 11.834 chats, né, através do Microsoft Teams, né, a cada minuto, né? Então, né, não vou passar por todos eles aqui, mas isso dá uma ideia, né, do volume de dados que são, né, trafegados aí no nosso dia a dia. Já tínhamos essa previsão aqui lá em 2018, né, de crescimento dos dados nos próximos anos, né? Então, isso projetava para 2025 aqui, né, uma estimativa de 175 zettabytes, né, que é essa sigla aqui, né, e que equivale a 1 trilhão de gigabytes, né? É um volume muito alto, né, de informações. A expectativa que a gente tinha quando se falava nessa projeção era de numa casa, né, numa escala menor ali, né, mas tivemos aí uma projeção muito aumentada aí, até pela velocidade, tamanho, né, das informações, né, que a gente vê aí no dia a dia. Toda a questão envolvendo dados, né, já é uma coisa que já vivenciamos isso há muito tempo, né? E a gente tem um case aqui, por exemplo, de um estudante lá da Universidade de Goiás, né, UFG, que ele, né, trabalhou num projeto aqui de desenvolvimento, né, de um programa que prevê a piora no quadro de diabetes aí com 96% de precisão, né? Aqui, curiosamente, né, ele está apresentando, né, análise preditiva para planos de saúde, né, que é o nosso, vamos dizer, o nosso negócio, né? O software analisa os pedidos de exames do paciente e faz a previsão se ela terá um infarto ou perda de funções renais aí, né, nos próximos 6 a 8 meses, né? Essa avaliação preditiva, né, que é um dos pontos até que mais adiante a gente vai ter um pequeno detalhe, acho que está dentro do material aí da Kátia, né? E aqui, né, o fluxograma explicativo de como que o programa prevê a piora, né, no quadro de diabéticos, né? Então, aqui a gente já tem mais ou menos uma visão, né, do que é a predição, né, o tratamento desses dados de forma preditiva, né? Aqui eu passo a palavra para a Kátia, né? Ela vai começar a falar um pouco aqui sobre o conceito, né, e o que está envolvendo aí a ciência de dados. Contigo, Kátia. Bom dia, gente. Segundo aí a Alessandra Montini, uma professora lá da USP, né? Ciência de dados é o uso de diversas tecnologias, modelos e metodologias para capturar, armazenar e processar informações, gerando valor no negócio. É uma ciência que estuda as informações, seu processo de captura, transformação, geração e a análise de dados, né? No final, são geradas muitas soluções de acordo, né, com as métricas que foram definidas inicialmente, e aí aquela que tem um melhor desempenho é a escolhida, né? Essa a importância da ciência de dados, né? O objetivo dela é encontrar essa melhor solução e colocá-la em produção. Aí a gente colocou aí um outro slide com uma outra definição da ciência de dados, né? Mostrando que ela é interdisciplinar, porque ela mistura estatística, ciência da computação e negócios. Ela trabalha com processamento de grandes volumes de dados para gerar insights e melhorar as decisões de negócio, e usa algoritmos complexos para aprender com dados, fazer previsões, detectar anomalias e automatizar tarefas.
E aí a gente está mostrando que a ciência de dados ela tá aí, né, ela atua aí nessas três esferas, né? Ela está nessa interseção aí entre a ciência da computação, matemática e estatísticas e o domínio do negócio. Né? E aí você já vê, por exemplo, que o machine learning ela trabalha nas duas esferas, na ciência da computação, em matemática e estatísticas. A análise de dados trabalha entre matemáticas e estatísticas e o domínio de negócio. E os softwares tradicionais trabalham na ciência da computação e no domínio do negócio. Aí você vê que a ciência de dados é que trabalha nas três esferas, só para exemplificar, tá? E aí a gente quis aqui enfatizar que as pessoas elas são fundamentais nesse processo da ciência de dados, porque a gente vê, tudo bem, temos uma enorme quantidade de informações para serem processadas e que excedem a capacidade de nós seres humanos, né? Então a gente precisa dessas tecnologias para coletar e organizar esses dados, mas as máquinas elas não fazem tudo sozinhas. Elas precisam de pessoas, porque são as pessoas que definem as diretrizes, estabelecem critérios e podem manusear as soluções tecnológicas e transformar toda essa informação em conteúdo útil, né, em resultado. Então, ao contrário do que muitas pessoas acham, os algoritmos elas não vão desumanizar a gestão das empresas, né? Na realidade, elas vão permitir que esses profissionais eles usem mais o seu tempo com tarefas ainda mais humanas, que as máquinas ainda não são capazes de fazer, tá? E, assim, a ciência de dados, ela usa mais lá para o final do processo dela a análise, né? E existem 4 tipos de análise, né? A análise descritiva, que é baseado mais na observação dos dados, né? E aí eu vou dar aqui um exemplo de uma análise descritiva. Por exemplo, uma empresa que colhe os dados do perfil dos seus clientes e cruza essas informações com as compras que eles fizeram, né? Por meio dessa análise, a gente consegue definir os produtos mais indicados para determinadas faixas etárias, para os produtos mais indicados para aquele poder aquisitivo, para aquela região, e aí vai. Né? Então, é mais baseado mesmo naquelas informações que os dados estão mostrando. Tá? A segunda análise é a diagnóstica. É aquela que ele já busca encontrar uma relação de causa e efeito. Né? Um exemplo disso é quando uma empresa cruza os dados de faturamento com as informações referentes ao perfil demográfico dos varejistas. Dependendo da tendência, pode ficar claro que a abordagem de prospecção ela não foi muito bem adequada, não está adequada, né? O terceiro tipo de análise é a preditiva, né? Essa análise, ela não prevê os acontecimentos, mas ela aponta para o que pode acontecer se certas condições forem satisfeitas. Né? Um exemplo disso na análise de riscos para empresas logísticas, levando em consideração dados como condições do veículo que irá transportar a carga, histórico do motorista e do trajeto que será executado, considerando o índice de acidentes, assaltos, chuvas e etc. Aí vem o quarto tipo de análise, que é a prescritiva, que ela toma por base a sequência da análise preditiva. Né? Então, nessa análise prescritiva, ela determina o que pode ser realizado a partir das previsões e insights obtidos na análise anterior, considerando os fatores internos e externos. Então, por exemplo, com base no resultado da análise preditiva, a empresa pode preparar a logística propondo caminho ou horários alternativos ou até mesmo programando paradas para revisões do veículo durante o trajeto. Essa preditiva, ela corrobora com aquele exemplo do estudo lá da Universidade de Goiás, né? Exatamente aquele ponto.
E aí, a gente entra no ciclo de vida da ciência de dados, né? Ela possui aí 7 etapas, né? E que são executados de forma iterativa, tá? Eu vou falar sobre cada etapa aí, um breve comentário, tá? A primeira etapa, que seria o entendimento do negócio, o cientista de dados ele deve compreender o problema do negócio que se pretende resolver. Ele precisa entender as dores do cliente. Ele precisa definir os objetivos, as métricas do sucesso e identificar as fontes de dados que estão disponíveis nesse momento, tá? A segunda etapa seria a mineração dos dados, né? Aqui, o cientista ele deve coletar os dados relevantes para análise, utilizando técnicas de extração, transformação e coleta de dados, e armazenar esses dados em um local de fácil manipulação. Na terceira etapa, a gente entra na limpeza dos dados. Aqui, o cientista de dados ele deve verificar a qualidade desses dados. Tem que tratar os valores ausentes, inconsistentes, duplicados e aplicar técnicas de padronização, normalização desses dados. E codificar também esses dados, se necessário. A quarta etapa seria a exploração dos dados, né? O cientista ele deve explorar os dados por meio de estatísticas descritivas, testes, hipóteses, visualizações, buscando identificar padrões, tendências e anomalias nos dados, e correlações também entre esses dados. A quinta etapa seria a engenharia de dados. É o processo em que transforma os dados brutos em um conjunto de características que podem ser usados para criar modelos de máquinas. Aqui é onde os cientistas passam a maior parte do tempo, porque eles ficam experimentando diferentes combinações de características para melhorar os seus modelos. Da etapa 6, que é a modelagem preditiva, os cientistas eles devem escolher e treinar os algoritmos de aprendizado de máquina que melhor se adequam ao problema do negócio, avaliando o desempenho desses modelos por meio de métricas, como acurácia, precisão e etc. E, por fim, né, chega a etapa em que eles devem comunicar os resultados da análise por meio de gráficos, dashboard, tabelas, destacando os insights e as recomendações geradas pelos modelos preditivos. Passo aí a palavra para o... Tá, ok, pode ir, Marcelo. Eu vou falar um pouco aqui sobre, né, alguns pontos, né, ligados, né, à ciência de dados, né, por exemplo, benefícios da aplicação da ciência de dados, né, na saúde suplementar, né, como um todo. A gente percebe, né, que muitos dos materiais que são divulgados eles estão muito voltados para questões relacionadas à saúde, né, complementar, né, suplementar, muito mais ali vamos dizer na utilização, né, do plano de saúde, né, por parte dos clientes, né, e a gente não tem muito material voltado para a gestão administrativa do plano de saúde, né, mas a gente sabe de todo o potencial que a gente tem para utilizar informações de forma preditiva, né. Então, os benefícios aí que a gente trouxe, né, identificação de tendências, né, a análise de grande volume de dados indica claramente as tendências de saúde, né, e desenvolve, né, as políticas de prevenção, né, redução de custos, né, a gente tem aí uma otimização de recursos, né, e personalização do atendimento para evitar perdas financeiras e uma melhoria na qualidade de vida, né, porque você pode levar aí a tratamentos personalizados e mais eficazes, né, menos invasivos, inclusive. Existem muitos desafios na implementação, né, da ciência de dados, né, de uma forma geral, e na saúde suplementar não seria diferente, né?
alguns pontos aqui, né, a questão da legislação, né, mais rígida, né, e com toda a questão de LGPD que temos hoje, né, em relação à proteção de dados, né, privacidade, né, a coleta e fontes de dados, né, problemas que podem ocorrer aí com a qualidade dessas informações, né, como é que essas informações são compostas ali na origem, né, como é que elas são utilizadas, e a resistência a mudanças aí que em relação à adesão, né, de usuários, né, e o que pode frustrar aí algumas alterações previstas, né. Um exemplo aqui de aplicação da ciência de dados na saúde suplementar, né, e aí eu acho que envolve 2 pontos aqui que, na verdade, nos 3 pontos a gente tem uma possibilidade ali dividida tanto para o lado da saúde da pessoa, né, quanto para a parte de gestão administrativa ali das operadoras de saúde, né. Então, por exemplo, na parte de carteira de clientes, né, você tem condições de avaliar o comportamento e o risco, né, utilizando a ciência de dados para isso, né, e aí existe uma gama, né, de indicadores que você pode obter, né, com relação a esse trabalho, né, além de fidelização, né, de cuidados preventivos, a detecção de fraudes, né, que é um ponto muito importante, né, de evitar ali vazamento de informações, né, que possam prejudicar o nosso cliente final, né? E, obviamente, ali a predição de doenças, né, que é um ponto muito forte dentro dessa análise, né, e utilização da ciência de dados. Aqui, 2 exemplos aqui, né, falando sobre as perspectivas futuras, né, para a utilização na ciência de dados no mercado de saúde, né, até reforçando mais o tema aqui, né, a predição, né, das doenças, né, análise de risco, né, e o comportamento e uso de padrões de utilização. E dentro da parte de inovação médica, né, a questão ligada ali às cirurgias, né, assistidas, né, toda a parte de realidade virtual ali para treinamento médico, né, e robôs, né, fazendo, né, as cirurgias, né. Teve um exemplo recente, acho que foi um transplante, né, de coração que foi feito por um robô, né, obviamente, né, com apoio ali, assistência dos médicos, mas são exemplos bem interessantes em relação ao que, né, quais são essas perspectivas de futuro aí no mercado de saúde. E aqui eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo bem rápido, tá? Que ele resume a ciência de dados aqui em 100 segundos, tá? É uma apresentação, é um videozinho bem rapidinho, tá? Como o nome já diz, né, em 100 segundos. Então, só para a gente finalizar aqui a nossa parte, tá? Data Science é a disciplina de transformar dados em algo útil. Quando falamos algo útil, estamos falando da aplicação de uma ou mais técnicas de análise de dados, inferência estatística e machine learning para identificar padrões, validação de hipótese e modelagem preditiva. Enquanto outras áreas, como Business Intelligence, estão preocupadas em analisar e entender o passado, com perguntas como o que aconteceu e por que aconteceu, Data Science está preocupada também com o futuro ao responder perguntas como o que vai acontecer e o que devemos fazer. Data Science é o resultado de 2 principais eventos: o barateamento do poder computacional e armazenamento, que nos permitiu gerar mais dados de forma mais barata, e a quantidade massiva de novos dispositivos e sensores. Ao gerarmos mais dados, surgiu a necessidade de o analisarmos para a geração de insights e criação de produtos. 2 perfis de profissionais muito comuns que trabalham nessa área são os analistas de dados e os cientistas de dados. Ambos, além de importantes para o negócio, possuem habilidades bem semelhantes. O termo Data Scientist foi cunhado pela primeira vez em 2012 por DJ Patil, Chief Data Scientist da Casa Branca do governo Obama, ao publicar o artigo Data Scientist, o trabalho mais sexy do século XXI. Dentre as hard skills desse profissional estão o conhecimento em linguagem de programação, onde as mais comuns são Python e R. Além disso, o conhecimento em linguagens como SQL e o uso de ferramentas como Git, Jupyter Notebook, e entender conceitos de machine learning, estatística e visualização de dados são outras habilidades que esse profissional possui. Quando falamos de soft skills, boa comunicação, conhecimento de domínio, negociação e colaboração são algumas das mais famosas habilidades que tanto analistas quanto cientistas de dados possuem. E para conhecer mais sobre ciências de dados e conectar-se com profissionais, conheça o Data Hackers, a maior comunidade de dados do Brasil. Bom, aí
Pessoal, a gente finaliza a nossa parte, né, com esse vídeo, né? A gente até pensou em colocar esse vídeo como apresentação aí para Carol, né, Carol? Mas ia ser muito rápido aí, não, né, 100 segundos realmente a gente não ia, né, ter uma... ia sobrar muito tempo de apresentação. E continuamos agora para o Machine Learning, né? Passo a palavra aí para o Anderson e para o Fernando May para dar continuidade a essa apresentação aí, tá? Beleza, Marcelo. Bom dia aí, pessoal. Bom dia. Bom dia. O que você achou, Carol? Se a gente colocasse aquele vídeo de 100 segundos ali, acho que... Eu adorei o vídeo, mas eu prefiro vocês, gente. Estão vendo aí, né? Sim. Sim? Assim. Sim. Então, vamos lá, então. Gente, repara não, mas é que eu fico nervoso com esse negócio de apresentação, hein? Isso aqui é treinamento para mim mesmo. Somos dois. Eu Quem tô não junto com a fica, Catinha nessa aí, ó. gente? Mas vamos lá. Smigol, tem Oi. tem uma tese que diz que se você imaginar todo mundo nu, você fica mais confortável. Fica mais tranquila, né? Melhor não. Boa. Não, mas vamos lá. Bom, a gente vai falar um pouquinho, muito breve, né, de Machine Learning, né? Que é o assunto do momento aí, né? Tá na moda aí no mercado. Mas o que vem a ser o Machine Learning? Bom, ele é uma técnica, né, de inteligência artificial que permite que os computadores aprendam e melhorem com a experiência sem serem explicitamente programados para isso, né? Ele é um ramo da inteligência artificial baseado na ideia de que sistemas podem aprender com dados, identificar padrões e tomar decisões, né, com o mínimo de intervenção humana. Sempre vai ter intervenção humana, né? Pelo menos por enquanto. Mas cada vez com menos intervenção humana. Mas isso permite com que, no nosso caso aqui, né, que as operadoras de saúde, elas vão fazer o quê? Vão analisar grandes massas de dados, conjuntos de dados, e extrair informações, né, mais eficientes, mais rápidas, e para tomada de decisões no futuro, né? Mas como colocar isso em prática? Aí, para simplificar um pouco, né, eu separei aqui 4 tópicos básicos ali, de como que a gente chega na implementação aqui da Machine Learning. Que seria, primeiro, designação de papéis, né, identificar primeiro quem seriam os papéis, os responsáveis para conduzir o projeto como um todo, que se enquadre, né, que se encaixa na organização como que tenha perfil, né, que tem que ter conhecimento de negócio, saber aonde extrair as informações. Então, não pode ser qualquer pessoa ali que vai lidar com isso daí. Ele tem que conhecer bastante do negócio, saber aonde extrair as informações, como extrair da melhor maneira. A outra parte é justamente essa, as fontes de dados. A gente tem que identificar quais seriam essas fontes de dados, que pode ser interna, fonte de dados externa, pode ser um parceiro, por exemplo. A gente pode extrair dados do TASI ou de um prestador, não sei. E a gente começar a fazer as análises aqui e os mecanismos aqui de aprendizado com base nessas informações aí. Mas o principal não é só buscar os dados, mas sim a qualidade desses dados. Na Machine Learning, a qualidade dos dados é fundamental, né? Porque se você colocar a máquina para aprender com dados problemáticos, o resultado vai ser catastrófico ali, né? Então, o saber de onde pegar essas informações e tratar elas para que estejam mais precisas possível é fundamental ali, no caso da Machine Learning. Terceiro passo é a escolha do algoritmo para cada tipo de problema, né? Cada insight que a gente queira resolver. Vai ter um tipo de algoritmo, um ou dois, específico para aquele tipo de cenário, né? Então, a escolha do algoritmo é fundamental também, porque senão você pode, escolhendo o algoritmo errado, você vai nadar e morrer na praia, porque pode não trazer o resultado esperado ali. E só então, depois desses passos, aí é que ele vai conseguir iniciar a modelagem, que é onde vai preparar esses dados,
aplicar os algoritmos, né? Programar ali o algoritmo, ajustar conforme a necessidade, e aí sim extrair as informações para validação e apresentação para a gestão. Cadê? Vamos lá. Mas na aprendizagem de máquina a gente tem três tipos básicos de aprendizagem: supervisionada, não supervisionada e a semi-supervisionada. Aí, vamos lá. A aprendizagem supervisionada é um tipo de aprendizagem de máquina em que um modelo é treinado para prever saídas com base em dados rotulados, ou seja, todos os dados já têm a rotulação específica ali, né? Então, fica até mais fácil de extrair a informação. É normalmente amplamente utilizada em tarefas de classificação, como diagnósticos médicos, detecção de fraude financeira. Em geral, usa esse tipo de abordagem ali, né? Como exemplo aqui, eu trouxe dois tipos de algoritmos, né? Desse tipo de abordagem ali, que é a classificação, onde o algoritmo de classificação ajuda a organizar os dados em categorias e prever em qual categoria pertence uma nova observação. Então, chegando uma nova observação, ele vai tentar classificar aquela informação ali, né? Nas classificações que já existem. Tem também a regressão, que se enquadra nesse cenário aí também, que é o algoritmo em que ajuda a prever um valor numérico, né, com base em variáveis de entrada, criando previsões precisas que ajudam a tomada de decisões. O próximo tipo de aprendizagem é o não supervisionado, que é a técnica, né, de aprendizagem de máquina em que os dados não rotulados, a gente usa dados não rotulados para descobrir padrões ou estruturas ocultas, né? É útil em áreas como segmentação de mercado, análise de redes, detecção de anomalias de dados. Então, nem todos os dados vão ser, na verdade, nenhum dado vai ser rotulado. Então, ele vai tentar identificar, mesmo não tendo a identificação daqueles dados ali, né? Exemplo de algoritmo que a gente tem é a clusterização e a associação. Na clusterização, por meio da segmentação do conjunto dos dados, né, a clusterização ajuda a identificar padrões, né, ocultos, né, para que possamos entender melhor a estrutura dos dados. E na associação, como a análise de associação, você pode descobrir regras ocultas nos dados que vão te permitir tomar decisões importantes, né, até mesmo para criar novas oportunidades. Isso é para quando ele não tem um cenário ali, um cenário específico, né? Aí ele pode utilizar aquela informação ali para pegar anomalias, né, no sistema ali, distorções do padrão, para ver se tem alguma fraude, alguma situação, ele consegue pegar com aquele tipo de aprendizagem ali. E, por fim, nos tipos de aprendizagem, né, é a semi-supervisionada. Essa aqui aborda um pouquinho das duas anteriores. É a técnica de aprendizagem de máquina em que utiliza tanto dados rotulados quanto não rotulados para treinar o modelo. Então, ele pega um pouquinho das duas áreas ali, das dois aprendizados anteriores, para formar essa daqui. É útil em situações em que o custo para rotular todos os dados é muito alto. Ou seja, você tem uma base de dados gigantesca. Para você classificar, colocar para classificar todos eles, vai gerar um custo muito alto, né? Vai levar muito tempo ou muito processamento. Então, você faz a classificação em apenas uma amostra dos dados, utiliza esse algoritmo aqui, que você já tem uma amostra classificada e as outras não classificadas. Mas aí, com esse tipo de algoritmo, você consegue fazer o trabalho, mesmo que as outras não estejam classificadas, né? Ele consegue fazer a identificação dos dados ali. Aplicações práticas que a gente tem, por exemplo, análise de fala, como rotular arquivos de áudio, é uma tarefa muito intensa, né? Aprendizado semi-supervisionada é uma abordagem muito natural para resolver esse tipo de problema de análise de fala. Classificação de conteúdo de internet, páginas da internet. Rotular cada página da web é quase que insano, não tem como fazer isso manualmente. Então, processo impraticável, né, para a gente fazer isso daí manualmente. Aí utiliza-se esse algoritmo aí para fazer
esse tipo de abordagem. Até mesmo, por exemplo, em algoritmos de pesquisa do Google, usa uma variante do aprendizado semi-supervisionado para classificar a relevância, né, de uma determinada página em uma determinada consulta. Eles usam esse tipo de abordagem também. Por último, ali a classificação da sequência de proteínas. Um exemplo aqui também, até na área de saúde ali. Como os filamentos de DNA são tipicamente muito grandes, o aumento do aprendizado semi-supervisionado é iminentemente nesse caso, porque não tem como se fazer isso daqui sem esse tipo de abordagem. Seria inviável. Aqui a gente traz mais alguns algoritmos, né? Além daqueles que eu já apresentei nos tipos de abordagem ali, tem esses daqui, que é árvores de decisão, regressão linear. Esse aqui eu não sei nem falar esse nome aqui, Naive Bayes, que é um classificador probabilístico, né? Que usa a teoria das probabilidades para prever a classe mais provável do conjunto de dados. O KNN, um método que usa a distância entre pontos de dados para prever os resultados. E esse daqui, que muita gente já ouviu falar, que são as redes neurais, um modelo inspirado no funcionamento do cérebro humano, que pode lidar com dados complexos e não lineares. Vamos lá, Ney. Vamos lá. Bom dia a todos aí. Então, como o Machine Learning pode ajudar uma operadora de saúde? Então, aqui abaixo a gente elencou alguns insights que a gente viu, né? Tipo assim, previsão de mortalidade de internações, análise de risco e otimização de preços de serviços, análise de tratamento médicos e previsão de doenças, análise do engajamento dos pacientes e otimização de atendimento e filas de espera, análise de contas médicas, pode passar a analisar administrativa 100% das contas que recebemos. Também podemos fazer a análise técnica também, só que a análise técnica é um pouco mais avançada, mas também pode ser feito também, mas administrativamente pode fazer 100%, e a análise de reembolso pode auxiliar também na identificação de fraudes. Aí, com o uso do machine learning, as operadoras de saúde podem melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes, simplificar os processos e reduzir os custos, que isso já foi até visto no slide que o Furtado falou, exatamente isso. Próximo. Os benefícios do uso, né? Maior eficiência, prevenção. Aí, quais são os benefícios que o machine learning pode trazer em operadores de saúde? Uma maior eficiência. O machine learning pode ajudar as operadoras de saúde a gerenciar os custos, permitindo que as operadoras otimizarem as áreas com faturamento e logística. Maior precisão. Como o machine learning, operadores de saúde são capazes de identificar tendências e precisar doenças ou outras condições. Isso pode reduzir diagnósticos equivocados e melhorar o atendimento aos pacientes. A maior personalização. As operadoras de saúde podem personalizar atendimentos ao paciente, personalizando diagnósticos, tratamentos e prevenindo doenças. E a maior prevenção, que é o principal da gente aqui, né? O machine learning pode ajudar a detectar consultas necessárias na prevenção de doenças. Aí aqui a gente está mostrando alguns exemplos práticos de machine learning em operadoras de saúde. Pode ser no monitoramento de pacientes. Através do machine learning, é possível monitorar continuamente a saúde de um paciente, garantindo que tratamentos sejam efetivos e customizados. Diagnósticos mais rápidos. O machine learning pode melhorar a precisão de diagnósticos, permitindo que especialistas se concentrem em casos mais complexos e melhora nos preços dos serviços. Compreender preços de tratamentos, rendimentos e relatórios financeiros são algumas das formas que a inteligência artificial pode ajudar. Aí aqui tem alguns desafios com o machine learning nas operadoras. O data quality, isso é o principal. Dados precisos são essenciais para o machine learning, como o Anderson já falou. Se tiver dados bem horríveis, o resultado vai ser horrível também, não tem como. Então,
A qualidade dos dados é o principal desafio em qualquer rede neural, em qualquer trabalho com machine learning. 2, adoção cultural. As operadoras de saúde precisam se adaptar à nova tecnologia. É inviável. Nova tecnologia está aí, está batendo a porta, tem que fazer. Riscos e responsabilidade. Novos riscos e responsabilidades precisam ser entendidos e gerenciados. E as regulamentações. As operadoras de saúde devem seguir regulamentações sobre o uso de dados pessoais, dados sensíveis, tem dado que não pode sair, então tem toda uma regulamentação por trás disso. E para finalizar, deixei até com um comentário aqui de considerações finais, né, que o machine learning é um recurso poderoso para operadores de saúde melhorarem a qualidade do atendimento aos pacientes e reduzirem os custos. Os desafios são significativos, mas os benefícios superam esses desafios. Aí eu volto a palavra para o Furtado. Beleza, obrigado aí, May, Fernando May, Anderson. Acho que o objetivo aí que a gente tinha de trazer esse material, né, foi, né, tentar encaixar dentro do nosso tempo, né, limite ali de não deixar extrapolar, tá? E aí conciliando também com o nosso dia a dia de trabalho aqui é algo desafiador, né? E os desafios de cada um também, né? É difícil para algumas pessoas, né, entrarem, né? Tem gente que passa até mal, né, para apresentar, né, um material, né, em público, né? E eu acho que isso é um exercício bastante positivo para a gente, né? Traz uma forma da gente exercitar, né, bem intensamente isso aqui, numa esfera aqui, né, privilegiada, porque a gente está dentro de casa, né? Eu acho que isso é bastante É válido, verdade. né? E eu acho que isso conta bastante. Eu acho que isso é um aprendizado, né, profissional para toda a vida, né? Então, agradecer a todos aí, né, o empenho, né, desse trabalho para a gente poder trazer esse material aí. E aí eu deixo aí a palavra para, né, encerrando aqui, deixo a palavra para todos aí, se Você quiserem não vai fazer abrir para alguma consideração. perguntas, né, Furtado? Poxa, eu já tinha feito uma lista aqui. Eu ia Tem um perguntar tempinho. agora Eu tô se brincando, alguém tinha alguma pergunta ou comentário. Eu tenho, eu na verdade até tenho um comentário em relação a um dos slides do Anderson, né, que onde eles falam em relação ao machine learning com a parte das redes neurais, né? Isso hoje fala muito, né, com o estudo de neurociência que a gente vê hoje em dia, né? Eu tive uma disciplina de neurociência, é algo muito interessante, né, para que a gente se aprofunde. Então é só uma dica, né, de aprofundamento, né, num determinado assunto que eu acho que é bem válido, né? Então isso eu me lembrei bastante desse tema, porque foi em um curso que eu fiz, foi apresentado algumas disciplinas, né, a respeito de neurociência, e foi bem interessante, né, entender como que isso funciona, tá? Então acho que o material ficou bem bacana aí, nesse sentido, tá? Vai, quem quiser fazer pergunta pode ficar à vontade. Eu não quero fazer pergunta, não, mas eu queria comentar, como sempre, né? Eu gosto de falar, todo mundo já sabe. E eu aí, primeiro que assim, eu achei muito interessante o link entre esses dois temas, né? A ordem de apresentação, ele, não sei se foi intencional ou não, mas ele deixou bem evidente a importância dos dois ramos atuando, né? A utilização histórica dos dados armazenados e tratados, né? Que vão criar quase que avatares, personas, o que a gente antes conhecia só como personas, hoje em dia são personas mais digitais, vou chamar de avatares, e eles vão traçar esses perfis, os hábitos da gente, né, na utilização, e o ambiente comercial, óbvio, que vai se utilizar disso para fidelizar, encantar e atrair novos clientes, né? E aí eu estava pensando, lá quando eu me formei, lá no século passado ainda, né, que assim, existiam, a gente conhecia 3 tipos de rede, né? Tinha rede LAN, WAN e MAN, todo mundo lembra disso. E aí essas novas tecnologias trouxeram a PAN, né, que é aquela rede personal, né, o Bluetooth conectado para a gente ouvir enquanto corre, e o Body com todos os gadgets que tem, que calcula a pressão, a temperatura no reloginho, quanto tempo a gente está correndo, se a aceleração cardíaca está de acordo. E isso tudo a gente pode aproveitar, né, com essa capacidade de alta aprendizagem,
que o nosso amigo Anderson trouxe para a gente, que ele não está nu ainda, mas ele está ali falando com todo mundo. E aí me remeteu uma matéria que eu li recentemente, que a Google vai lançar os óculos de realidade híbrida, né? Tá para ser lançado agora em junho, se eu não me engano. E aí uma grande oportunidade, né, de a gente estar conectado o tempo todo. E aí me traz para outra reflexão que, tipo, todas essas eras que foram citadas pelo Marcelo no início, né, a era industrial, a Revolução Industrial, a agricultura no início, e agora a gente está vivendo uma era de dados, né? Então, além do lixo que a gente vai deixar para o planeta, sem dúvida, a gente vai deixar muito dado legado, né? E aí a gente precisa pensar um pouco em como utilizar isso, não só na vida profissional, né? Mas para melhorar a nossa qualidade de vida, com a família, a nossa vida íntima, com os nossos parceiros românticos, enfim, com tudo. Era só um comentário tentando traçar um todo. Carol, assim, não sei se eu viajei muito, mas foi isso. Viajou nada, Sheila, achei super bacana. Eu ia comentar, assim, né? Eu sempre fico, lógico que a minha visão é diferente da de vocês, né? Mas eu sempre fico muito impressionada com as coisas que eu vejo que acontecem comigo no dia a dia e que eu não sei toda a ciência por trás, né? Eu não tenho ideia. Aqui eu tô tendo um pouco de ideia, né? Mas assim, eu não tenho a menor ideia, por exemplo, quando eu vou pegar meu celular e aí eu tenho ali vários insights, quando eu tô aqui falando alguma coisa, quando eu pego o celular, tá ali algo que eu achei que eu só tinha pensado, mas já tá aparecendo para mim no Instagram ou em qualquer outro lugar. E eu fico muito feliz de ver assim tudo que tem por trás, qual é a história disso. Hoje eu percebi Não é isso, assim, feitiçaria, tá vendo? não é feitiçaria, tem toda uma ideia por trás e tem uma história, né, que vem acompanhando tudo isso, toda essa evolução. Fiquei muito feliz com esse conteúdo. Uma questão também que a gente percebe, né, falando, né, de dados, né, de todo esse universo, é que o volume, né, e a velocidade como essas informações estão indo, né, estão caminhando, existem vamos dizer, dois vieses diferentes em relação a isso, né? A gente tem aquelas pessoas que elas são bastante favoráveis à tecnologia, né, e usam isso de forma bem eficiente, e a gente tem o outro, que são pessoas que estão preocupadas com isso, né? Estão preocupadas com como é que, né, meu emprego vai ficar lá na frente com toda essa tecnologia, né? E aí especialistas, né, até tentam reverter essa preocupação toda, mas a gente tem essas duas frentes de pensamento, vamos dizer assim, sobre esse assunto. Então, e o conteúdo é bastante amplo, né? A gente trouxe aqui, né, um pedacinho, né, do que é isso tudo, né? Mas o assunto, o tema, ele é bem variado e daria bastante horas aí de discussão e apresentação. Com certeza, acho que vocês podem até compartilhar com a gente depois aqui, não só a apresentação, mas o que vocês viram, o que vocês leram, coloquem os links aqui para a gente aprofundar, porque o tempo é curto, né? É só aí uma degustação e um início para que cada um busque também seu conhecimento. São reflexões infinitas e muito válidas, né, para essas novas mudanças. Mais alguém tem algum comentário? Então, Carol, ia só corroborar, na verdade, com o que você acabou dizendo aí. A ideia aqui era justamente instigar o pessoal a ver um pouquinho o que está rolando por aí, né? Claro que quando a gente pensa em Unimed Rio, a gente ainda está aqui engatinhando e olhando para o mercado, se preparando para, quem sabe, né, já ano que vem, a gente começar a ter uma vida melhor, digamos assim, em termos de recurso, em termos de investimento. Só que a gente não pode ficar esperando a situação acontecer para a gente se preparar, né? Essa preparação ela tem que vir antes. Então a ideia era justamente aproveitar esse espaço, instigar um pouquinho, aguçar aí a curiosidade da galera para a gente ir se preparando, estudando, lidando com os problemas do dia a dia, já pensando, caramba, e aquela coisa, e aquele negócio tal, será que daria para fazer? Essa acho que é o grande objetivo, foi plantar essa sementinha aí na equipe de maneira geral, né? Não só aqui na minha, mas no time de operações também, que tem muito a aproveitar com todo esse avanço, tá? E aí até contribuindo aqui, eu tinha recentemente feito uns estudos aqui, tem uma parada bem legal para aguçar também um pouquinho o que vem por aí, né? Falando aqui de aprendizado de máquina,
as evoluções também estão muito significativas para a gente conseguir, né, em mais algum tempo, decodificar cada vez melhor as nossas ondas cerebrais, digamos assim, em texto, em palavras, né? Então, aqui a gente tem uma recente descoberta que vai agilizar muito a interpretação, né, desses sinais que o nosso cérebro emite. Então, usando justamente aprendizado de máquina, que foi um dos temas que a gente abordou aqui hoje. Então, isso aqui está muito voltado principalmente para reabilitação, né? O pessoal que tem, infelizmente, as disfunções cerebrais, paralisias, né? Que não tem acometimento aí de fala, vão poder, né, em algum tempo, né, alguns anos, décadas aí, talvez, se comunicar de uma outra forma bem mais natural com a gente. Recentemente, Arlen, sobre esse estudo, inclusive, bateu-se o recorde, né, de palavras processadas por minuto pela essa interação. Bem bacana. É isso que ele fala aqui. 3 vezes mais do que a gente tinha nas outras tecnologias, né? Então, realmente, os avanços estão sendo exponenciais aí, felizmente, né? Bom. É isso, pessoal. Só essa rápida contribuição. Perfeito, Arlen. Mais alguém para a gente finalizar aí o nosso encontro? Bom, então vou só dar... Uma contribuição aí pro grupo. Claro. É muito legal esse assunto que o pessoal está tocando, né? E essa massa de dados que está sendo analisada na internet, deixando a máquina também ajudar, né? Contribuir nessa quantidade de informação. Eu achava que eu não ia ver isso, mas a coisa está andando tão rápido que a máquina vai mostrar realmente a imagem do ser humano, né? Está coletando todas as informações e em breve a gente vai falar para ele, mostra o que é a humanidade, ele vai dizer quem somos nós, né? Nessa forma de comunicação, né, o ser humano, com essa digitalização, né, de informação, quando usa o homem e a máquina, na verdade, vai trazer em breve, né, o que realmente nós somos, né, em função da massa de dados que está coletando e está fazendo uma análise bem rápida que a gente, se fosse fazer, ia demorar milhões de anos para chegar. Né? Então, a gente tem que se preparar, porque vem um choque aí, já. Então, não pode aparecer o Exterminador do Futuro, né? Que a gente Skynet. A Skynet. Tudo é possível, né? Pode ser até pior, né? Com certeza. A gente fica brincando, mas isso é sério. Isso é muito doido. Eu ouvi isso muitos anos atrás, para a gente se preparar para o choque do futuro. Porque pode cair muitos conceitos aí, né? E aí tanto é que essa semana eu estava lendo e tem algumas grandes empresas, Big Techs, que estão com medo disso, né? Vamos dar uma freadinha ali, espera aí, não é bem assim, né? Porque eles já estão mais lá na frente, já estão vendo coisas que a gente ainda não, né? Porque a gente está brincando aí, olhando, se surpreende, né? Então, com certeza. É uma situação que a gente vai ver muito rápido, né? Mudança. Eu gosto muito de ver mudanças, né? Estou sempre curioso, querendo ver, né? É a curiosidade humana, né? De saber melhorar cada dia mais. Então, a gente está vivendo um momento bem ímpar aí na situação. Nada mais é do que o ser humano é uma máquina analógica, né? Se você for analisar nível de transmissão, quando você liga uma máquina digital na cabeça do ser humano, aquele sinal elétrico ali são ondas senoidais, né, que são analógicas, só que numa velocidade bem ampla, né, que o cérebro humano ele não trabalha de forma digital. Senão, o que aconteceria? Quando você acordasse de manhã, eu quero levantar, está botando dessa parte cair, né? Então, tem que ser uma coisa imediata. Você pensou, já aconteceu as coisas. Por quê? Porque o sinal é analógico. E aí, esse descobrimento aí, né, para atuar dentro do cérebro, que é o grande, né, é o grande fator aí. Aí se fala em várias tecnologias aí, está todo mundo estudando. Eu também estou estudando um pouquinho disso. A minha formação em engenharia,
Então, tu sabe que engenheiro é um técnico melhorado, né? Adora ficar mexendo, desmontar coisa, montar para poder dar certo. Então, a gente está vivendo um momento muito legal. Parabéns aí pelo trabalho. Parabéns, grupo. Gostei muito do conteúdo das reflexões. Acho que o Marcelo também tocou num ponto bem bacana, o desafio de apresentar, né? Não só aqui, mas aqui que a gente se sente mais confortável, mas isso é um crescimento, é algo que a gente sempre precisa fazer, né? Algo novo a enfrentar. Fico muito feliz que vocês se proponham também a aprender cada vez, né? Eu queria aproveitar e fazer essa menção aí também, agradecer e parabenizar pela coragem de superar esse desafio extra, né? Não só o desafio de junto a tantos projetos e demandas críticas aqui, arrumar um tempinho para, né, compartilhar esse conteúdo com a gente, né, ter produzido esse conteúdo e também de vencer essa apresentação também. Então, parabéns aí pro time. Esse ponto foi fundamental mesmo, né? O Marcelo ficou até meio preocupado comigo e com o Mê essa semana, que a gente não estava conseguindo parar para se juntar e mostrar o conteúdo, mas porque a gente estava na semana do faturamento, última semana do faturamento aí, com menos um recurso sênior do time, com menos um né? recurso. Um recurso sênior que ajuda pra caramba lá, então foi uma a gente sabia realmente, tirar o leite de pedra aí. Parabéns mesmo. Mas saiu, graças a Deus saiu. Muito bom. E muito bem. Entregando muito como obrigada, sempre, né? Essa equipe é sensacional. Agora podia fechar, Carol, com uma dancinha aí, né? Eu tô esperando até agora. Tu vai dançar, Paulo? Abre a câmera aí, Paulo. Aí, ó. Hoje eu tive que cumprir uma... Hoje eu fui a 2 médicos nesse tempo aqui, que faz muito tempo que eu tava marcado, entendeu? Desculpa, tô na merda, né? Mas vamos lá, vamos embora. No momento eu não posso aqui, que eu tô na fila para ser atendido. Quem dança, seus males espanta. Verdade, Sheila. Depois eu vou pegar essa dica aí com você para implementar aqui na minha equipe também, essa dancinha. Fiquei sabendo que o Furtado dança até tango, cara. Isso aí foi complicado, cara. Isso aí foi minhas andanças lá pelo Caminito, né? Aí me pegaram lá, aqueles dançarinos lá, me pegou. Só que assim, a mulher pega, você bota a mão na cintura, ela pega a tua mão e bota na perna, né? Faz Imagens uma bagunça. Comprometedoras. Aí acabou fotografando, né? Não vou compartilhar aqui. Porque, deixa quieto. Deixa quieto. Beleza, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Ótimo, como sempre. Valeu, bom almoço aí para todos. Até a próxima. Obrigada, gente. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Parabéns aí. Valeu, gente. Obrigado. Valeu.